A mensagem de texto chegou às 2h17 da madrugada, enquanto verificava as gravações das câmaras de segurança da nossa casa de verão na Serra da Estrela. Vou levar a Joana para ver o pôr do sol a partir do nosso cais este fim de semana. Não me esperes acordada no domingo. O meu marido não sabia que eu já tinha mudado todas as fechaduras, esvaziado a garrafeira e instalado câmaras por toda a propriedade. Observei o ecrã enquanto a chave dele falhava uma e outra vez, com a amante a tremer no seu vestido de coquetel, sob a chuva que os encharcava a ambos. Peguei no meu copo de vinho tinto alentejano e sorri. Algumas lições aprendem-se melhor através da experiência. Antes de continuar, de onde nos estás a seguir? E se esta história te tocar o coração, assegura-te de que estás inscrito, porque amanhã tenho algo muito especial preparado para ti. O meu café ainda estava morno quando uma notificação soou no meu portátil. O Daniel tinha se esquecido de fechar a sessão na nossa conta partilhada na nuvem, mais uma vez. Um erro de principiante para um homem supostamente astuto o suficiente para ser um dos melhores banqueiros de investimento de Lisboa. Mas no fim de contas, a genialidade na sala de reuniões raramente se traduz em competência para o engano. Não estava à procura de provas. Após 18 anos de casamento, habituara-me a confiar implicitamente no Daniel. Tínhamos construído o que eu acreditava ser uma vida perfeita. A nossa elegante casa em Lapa, os nossos 3 filhos em colégios privados de elite, a nossa propriedade de verão na Serra da Estrela, que pertencia à minha família há gerações, um calendário social repleto de galas beneficentes, filiações em clubes de campo e uma imagem cuidadosamente curada de sucesso. As fotos carregaram automaticamente a partir do telemóvel dele. Dezenas delas, mostrando uma mulher que nunca tinha visto. Cabelo castanho comprido, provavelmente 10 anos mais jovem que os meus 42, a rir num iate que reconheci como pertencente a um colega do Daniel. Numa foto particularmente íntima, estavam abraçados no que parecia um restaurante desconhecido, com os lábios dele no pescoço dela e os olhos dela fechados em evidente prazer. As minhas mãos não tremeram. A minha respiração não se acelerou. Em vez disso, uma calma peculiar invadiu-me enquanto examinava as provas da traição do meu marido. Talvez uma parte de mim sempre tivesse suspeitado que este momento chegaria. O Daniel tornara-se cada vez mais distante no último ano. Viagens de negócios que se prolongavam até o fim de semana, chamadas noturnas que atendia no seu escritório com a porta fechada, a rejeição subtil, mas inconfundível, quando eu o procurava na cama. Descarreguei cada foto, cada cadeia de mensagens de texto a que consegui aceder, e guardei-as numa pasta encriptada. Depois fechei o portátil e bebi um gole de café, agora frio. O relógio de pé no nosso vestíbulo tocou 10 vezes, lembrando-me que tinha uma reunião do comitê beneficente às 11. A vida, ao que parece, continuaria apesar da implosão do meu casamento. Chamo-me Helena Ribeiro Vieira. Até aquele momento, desempenhara cada papel que me fora atribuído com impecável precisão. Esposa dedicada de um marido bem-sucedido, mãe devota da Sofia, do Lucas e da pequena Isabel, anfitriã impecável, filantropa incansável, guardiã de um lar perfeito. Tinha apagado a minha própria luz, abandonando uma promissora carreira na curadoria de arte para garantir que a estrela do Daniel brilhasse cada vez mais. O que queria agora era simples: dignidade, segurança para os meus filhos e justiça. Não do tipo vingativo que diminui todos, mas do tipo restaurativo que corrige erros e cria equilíbrio onde houvera traição. O que se interpunha no meu caminho era igualmente simples. O Daniel acreditava que eu era exatamente quem fingira ser durante quase 2 décadas: complacente, confiante e, o mais perigoso, financeiramente ingênua. Pensava que aceitaria as migalhas que ele decidisse oferecer-me quando inevitavelmente partisse. Acreditava que manteria as aparências, silenciaria as suas indiscrições e me desvaneceria discretamente no fundo da sua nova vida. Não podia estar mais enganado. Participei na minha reunião com o comitê beneficente da Orquestra Filarmônica, sorrindo nos momentos certos, oferecendo-me para presidir o leilão silencioso como todos os anos. Ninguém notou nada fora do lugar. Não o leve tremor na minha mão enquanto tomava notas.
Não os lapsos momentâneos em que a minha mente divagava para aquelas fotos. Não a resolução endurecida por trás do meu sorriso ensaiado. Nessa noite, o Daniel ligou para informar que trabalharia até tarde, mais uma vez. Agradeci-lhe por me avisar e lembrei-o que a Sofia tinha um recital na semana seguinte. Prometeu estar presente, como prometera comparecer ao torneio de debate do Lucas 3 semanas antes. Um compromisso que agora reconhecia que provavelmente perdera por um encontro com a amante. Vais estar em casa para o jantar amanhã? Perguntei, a minha voz sem trair nada. Não me esperes, respondeu. Jantar com um cliente. Provavelmente não estarei em casa antes da meia-noite. Entendo, disse. E realmente entendia. Talvez pela primeira vez. Depois de desligar, caminhei pela nossa casa. A casa que eu criara enquanto o Daniel construía a sua carreira. Os tapetes de arraiolos que encontrara numa loja de antiguidades em Sintra. Os olhos de artistas emergentes que descobrira antes de se tornarem colecionáveis. A biblioteca que curara com primeiras edições e clássicos encadernados em couro. Cada canto refletia o meu gosto, o meu esforço, a minha presença. No entanto, legalmente, tudo pertencia a nós em conjunto. Ou assim pensava o Daniel. O que ele não sabia era que, 5 anos antes, quando me pediu para assinar documentos para o que descreveu como propósitos fiscais, eu li cada página. Os documentos teriam transferido a nossa residência principal apenas para o seu nome, deixando a casa da Serra da Estrela apenas em meu nome, uma propriedade avaliada consideravelmente menos que o nosso lar em Lisboa. Assinei versões modificadas e organizei com o meu irmão, um advogado de contratos, que as versões corretas fossem arquivadas. Como resultado, o Daniel continuava a ser coproprietário da nossa residência principal, enquanto a Casa da Serra efetivamente se transferiu para a minha propriedade exclusiva. Naquele momento, parecera uma precaução desnecessária, um gesto de independência durante um período em que o Daniel fora particularmente desdenhoso com as minhas contribuições para a nossa família. Agora, parecia profético. Na manhã seguinte, marquei uma consulta com Patrícia Mendes, conhecida como a advogada de divórcios mais implacável de Lisboa. O seu escritório era deliberadamente intimidador. Janelas do chão ao teto, com vista para o bairro financeiro onde o Daniel trabalhava. Mobiliário moderno em tons de branco e preto. Credenciais e recortes de imprensa destacando as suas vitórias espetaculares exibidos em molduras elegantes. Então, disse a Patrícia depois de eu explicar a minha situação, apresentando cópias impressas de algumas das fotos e mensagens de texto mais comprometedores. Queres divorciar-te do teu marido infiel? Junta-te ao clube. O que torna o teu caso especial, senhorita Ribeiro Vieira? Não pretendo juntar-me a clube algum. Respondi friamente. Quero proteger o que é meu enquanto asseguro que o meu marido enfrente as consequências apropriadas pelas suas escolhas. E a senhorita Ribeiro Vieira? Nunca mudei o meu nome legalmente, apenas socialmente. Esse detalhe pareceu interessar a Patrícia. Ela inclinou-se ligeiramente para a frente. Esperta. Que mais não fizeste que o teu marido poderia assumir que fizeste? Nunca transferi a minha herança para as nossas contas conjuntas. Mantive uma carteira separada com o consultor de investimentos da minha família. Registrei detalhadamente as minhas contribuições para as despesas familiares com o meu trabalho independente de consultoria de arte, e documentei cada peça de informação sobre a aventura do Daniel que consegui encontrar. As sobrancelhas perfeitamente esculpidas da Patrícia ergueram-se ligeiramente. Impressionante. A maioria dos clientes chega aqui emocional e despreparada. Parece que tens uma vantagem. Quais são as tuas principais preocupações? Os meus filhos, o seu bem-estar emocional e financeiro, são inegociáveis. Quero a guarda física primária, embora esteja aberta a visitas liberais. Quero a casa da Lapa e a propriedade da Serra, ambas com um valor emocional significativo para as crianças. Quero uma divisão justa dos ativos que reconheça as minhas contribuições para o sucesso profissional do Daniel. E quero que isto seja tratado de forma discreta e rápida. A Patrícia tomou notas, as suas unhas bem cuidadas clicando contra o tablet. E qual antecipas que será a postura do teu marido? O Daniel vai tentar controlar a narrativa.
Vai retratar-me como emocionalmente instável, financeiramente dependente e irracional. Oferecerá termos de acordo que pareçam generosos à superfície, mas desenhados para diminuir a minha qualidade de vida a longo prazo. Usará as crianças como alavanca, não porque queira a guarda, mas porque sabe que são o meu ponto fraco, e tentará ocultar ativos. Provavelmente já começou. Conheces bem o teu marido, disse a Patrícia, pousando o tablet e olhando-me com renovado interesse. Senhorita Ribeiro Vieira. Senhorita Ribeiro Vieira. Corrigi novamente. Senhorita Ribeiro Vieira, emendou. Normalmente desaconselho estratégias agressivas no início, mas no teu caso, acho que devemos avançar com força. O teu marido não espera que estejas preparada. Isso dá-nos uma vantagem. Concordo, disse, mas tenho um cronograma específico em mente. Expliquei o meu plano. Não confrontaria o Daniel de imediato. Em vez disso, reuniria mais provas, asseguraria a minha posição financeira e prepararia as crianças para a inevitável disrupção. Mais crucialmente, esperaria até que o Daniel cometesse um erro tático significativo que fortalecesse a minha posição. A Casa da Serra, expliquei, é onde passamos os verões e as férias. As crianças cresceram a navegar naquele lago, a fazer fogueiras naquela praia. O Daniel sabe o quanto é importante para mim. Acredito que levará a amante para lá numa escapadela privada. Quando o fizer, estarei pronta. A Patrícia pareceu cética. Estás disposta a esperar enquanto ele continua a aventura? A maioria das mulheres quer um confronto imediato. Não sou a maioria das mulheres. Respondi simplesmente. E o confronto imediato serve os interesses dele, não os meus. Ele espera histeria, lágrimas, desespero, respostas emocionais que possa gerir e manipular. Prefiro ser estratégica. Estratégica significa não mostrar as tuas cartas demasiado cedo, alertou a Patrícia. Consegues viver com ele sabendo o que sabes? Pensei no sorriso ensaiado que usara durante anos nas festas da firma do Daniel, no interesse fingido em conversas com pessoas que me aborreciam, na paciência com que suportara o tratamento cada vez mais desdenhoso do Daniel. Estive a representar um papel durante muito tempo, Patrícia. Posso manter a representação mais um pouco. Nessa noite, o Daniel regressou à casa pouco depois da meia-noite, como eu previra. Estava à espera na sala de estar ao lado do nosso quarto, a ler uma biografia de Maria Cale, uma mulher que entendia tanto a paciência como a retribuição. Ele pareceu surpreendido por me encontrar acordada. O jantar com o cliente prolongou-se? Perguntei gentilmente. Sim, a conta dos Tomás. Estão a considerar uma expansão significativa da carteira deles. A mentira saiu com facilidade. A gravata já desapertada, o casaco pendurado sobre o braço. Parece promissor, comentei, virando uma página do meu livro. Talvez queiras tomar um duche antes de te deitares. Cheiras a perfume. A mão dele hesitou no pescoço. O restaurante estava cheio. Provavelmente apanhei o cheiro de alguém no bar. Assenti, sem levantar os olhos. Provavelmente. Há água de coco no frigorífico se precisares de te hidratar. Pareces cansado. A tensão momentânea dele dissolveu-se perante a minha aparente aceitação da explicação. Obrigado. Não fiques acordada até muito tarde. Não vou. Só estou a acabar este capítulo. Depois de ele desaparecer na casa de banho, ouvi o duche ligar-se. Imaginei-o a lavar as provas da sua infidelidade, crendo-se astuto e insuspeito. Voltei ao meu livro, absorvendo as lições de uma mulher que esperara anos para vingar os seus agravos. Nas 2 semanas seguintes, mantive as minhas rotinas externas enquanto punha o meu plano em marcha. Visitei o nosso advogado de família sob o pretexto de atualizar os nossos testamentos, aproveitando para confirmar a minha propriedade exclusiva da Casa da Serra da Estrela e rever os nossos outros ativos. Marquei consultas com o nosso consultor financeiro, alegando um interesse em envolver-me mais nas finanças familiares, um papel que o Daniel sempre desencorajara. Contratei um detetive privado, Carlos Mendes, um ex-inspector da Polícia Judiciária recomendado pela Patrícia. A sua tarefa era simples: documentar as atividades do Daniel com a amante, particularmente qualquer enredo financeiro.
Entretanto, em casa, comecei conversas casuais com os nossos filhos sobre os seus planos para o verão. A Sofia, de 17 anos, esperava trabalhar como instrutora de vela no Lago da Serra, continuando uma tradição que iniciara no ano anterior. O Lucas, de 15, estava dividido entre um prestigiado campo de ciências e passar tempo na Casa da Serra com os amigos. A Isabel, de apenas 9 anos, só queria recolher mais pedras para o seu crescente museu no alpendre da Casa da Serra. O papá prometeu que passaríamos pelo menos 3 semanas lá este ano, disse a Isabel uma manhã durante o pequeno almoço, as pernas a balançar sob a ilha da cozinha. Disse que finalmente arranjaríamos a casa da árvore. Ah, sério? Respondi, arquivando essa informação. O Daniel não me mencionara quaisquer planos para a serra. Isso parece maravilhoso, querida. Recebi o primeiro relatório do Carlos uma semana depois. A mulher nas fotos era Joana Costa, de 34 anos, gestora de relações com clientes numa firma de investimento concorrente. O Daniel conhecera-a numa conferência da indústria 9 meses antes. Desde então, encontravam-se regularmente no apartamento dela no centro, em restaurantes exclusivos fora do nosso círculo social e em escapadelas de fim de semana disfarçadas de viagens de negócios. Mais significativamente, o Daniel abrira uma conta bancária separada 4 meses antes, da qual pagara joias, escapadelas de fim de semana e uma entrada para um veículo de luxo para a Joana. A conta fora financiada com dinheiro transferido da nossa conta de investimento conjunta, quase 180 mil euros até agora. Senti uma fúria fria instalar-se no meu peito ao rever a documentação. Não só o Daniel estava a atrair o nosso casamento, como também usava os recursos da nossa família, recursos que eu ajudara a construir com anos de gestão cuidadosa e o meu próprio trabalho profissional, para financiar a sua aventura. Nessa noite, o Daniel mencionou casualmente durante o jantar que precisava de verificar a Casa da Serra no fim de semana seguinte. A empresa de gestão de propriedades ligou por causa de um possível problema com o cais. Devo ir antes que a temporada de primavera comece a sério. Queres que te acompanhe? Perguntei, passando a salada à Sofia. Não é necessário, respondeu rapidamente. Serão conversas aborrecidas sobre manutenção. Além disso, a Isabel não tem a sua aula de piano no sábado? Sim, tem, confirmei, trocando um olhar com a nossa filha mais nova, que fazia caretas ao brócolos. É atencioso da tua parte lembrares-te. Mais tarde, enviei uma mensagem ao Carlos com a nova informação. Ele confirmou que organizaria a vigilância da Casa da Serra nesse fim de semana. Na sexta-feira de manhã, enquanto o Daniel arrumava uma mala para passar a noite, despedi-me dele com um beijo de afeto ensaiado. Conduz com cuidado, disse. A previsão mencionou chuva. Vou conduzir, prometeu, já a verificar o telemóvel. Estarei de volta no domingo à tarde. Não me esperes acordada. Depois de ele partir, liguei para a empresa de gestão de propriedades da Serra da Estrela. Como suspeitava, não tinham reportado qualquer problema com o cais. Depois contactei o nosso serralheiro de confiança, explicando que tínhamos preocupações de segurança na propriedade da serra e que precisávamos de mudar todas as fechaduras imediatamente. Como única proprietária legal, a minha autorização foi suficiente. Organizei para que o trabalho fosse concluído nessa tarde, muito antes de o Daniel chegar. Depois liguei ao meu irmão Miguel, explicando a situação em termos breves e clínicos. Ele chegou à nossa casa em Lisboa numa hora, ajudando-me a arrumar o essencial para as crianças e para mim. As crianças estavam na escola, alheias às mudanças sísmicas que ocorriam na estrutura da sua família. Estás segura desta abordagem, Helena? Perguntou o Miguel enquanto carregava malas no seu SUV. Parece desnecessariamente dramático. Não me interessa o drama, respondi calmamente. Interessa-me a clareza. O Daniel precisa de entender exatamente o que está a perder e por quê. Isto não é impulsivo, está precisamente calculado. Conduzimos para a casa do Miguel em Cascais, onde os meus filhos passariam o fim de semana com os primos sob o pretexto de um evento especial de pijama. Na realidade, precisava que estivessem seguros, longe de ambas as propriedades,
enquanto se desenrolava a confrontação inicial. Nessa noite, regressei sozinha à casa da Lapa e fiz os preparativos finais. Transferi metade de todas as nossas contas conjuntas para as minhas contas separadas recém-criadas. Um movimento agressivo, mas que a Patrícia me assegurou ser legalmente defensável, dado as provas do engano financeiro do Daniel. Reuni documentos importantes, relíquias familiares e fotos insubstituíveis. Guardei-os em locais a que o Daniel não podia aceder. Finalmente, ativei a aplicação de visualização remota, conectada às câmaras de segurança que instalara na Casa da Serra semanas antes, sob o pretexto de medidas de segurança reforçadas após um roubo numa propriedade vizinha. Depois esperei, com um copo de vinho tinto alentejano na mão, de uma garrafa que retirara da nossa garrafeira, junto com o resto da preciosa coleção de vinhos do Daniel, agora armazenada em segurança na cave, com controle de temperatura do Miguel. Às 19h42, a alerta de segurança soou no meu tablet. O BMW do Daniel entrara no acesso à Casa da Serra. As câmaras exteriores mostraram-no a sair do lado do condutor, depois a contornar o carro para abrir a porta do passageiro com um gesto teatral. A Joana saiu, rindo de algo que ele disse, o cabelo castanho a captar as luzes de segurança. Vestia um vestido de coquetel totalmente inadequado para um fim de semana na Serra da Estrela no início da primavera, combinado com sapatos de salto alto impraticáveis que se afundaram de imediato no terreno macio perto do acesso. O Daniel levou-a à porta principal, uma mão possessivamente na parte inferior das costas dela, a outra segurando uma mala de fim de semana e o que parecia uma garrafa cara de espumante. Pousou a mala para procurar as chaves, depois inseriu uma na fechadura. Não aconteceu nada. Tentou novamente, movendo a chave com crescente força. Experimentou a segunda fechadura, depois voltou à primeira. O seu linguagem corporal passou de confiança à confusão, e depois à frustração. A Joana disse algo que não conseguia ouvir, o seu sorriso a desvanecer-se enquanto começava a cair uma chuva ligeira. O Daniel tirou o telemóvel, presumivelmente para me ligar, mas pareceu reconsiderar. Em vez disso, caminhou para a parte traseira da casa, deixando a Joana encolhida sob o pequeno beiral da porta principal. As câmaras seguiram-no enquanto tentava a entrada traseira, a porta lateral, até a portinhola da cave, todas com fechaduras novas que as suas chaves não conseguiam abrir. Quando voltou para junto da Joana, a chuva intensificara-se. O cabelo cuidadosamente penteado dela agora caía em mechas molhadas à volta do rosto, o vestido fino oferecendo pouca proteção contra o frio primaveril. O Daniel parecia estar a explicar a situação, gesticulando com pedidos de desculpas em direção à casa. Voltaram para o carro, parecendo mais ratos molhados do que o casal glamouroso que chegara minutos antes. O Daniel olhou diretamente para uma das câmaras enquanto se afastavam, a sua expressão uma mistura de confusão e compreensão incipiente. O meu telemóvel vibrou com uma mensagem de texto. Que raio se passa com as fechaduras da Casa da Serra? Não respondi. Em vez disso, tomei outro gole de vinho e acomodei-me mais profundamente na minha cadeira. A primeira jogada estava feita. O jogo agora estava em curso. Quando o meu telemóvel tocou 20 minutos depois, deixei-o ir para o correio de voz. O Daniel deixou uma mensagem furiosa exigindo uma explicação, a voz tensa com uma raiva contida. Ouvi-a uma vez, depois apaguei-a. Ligou mais 5 vezes na hora seguinte. Ignorei cada chamada, observando em vez disso como as câmaras de segurança mostravam o carro dele a regressar à Casa da Serra. Desta vez, veio sozinho. Examinou cada fechadura com mais cuidado. Tentou as chaves novamente com o mesmo resultado. E, por fim, ficou sob a chuva torrencial, olhando para a casa com uma expressão que nunca vira antes. Impotência misturada com raiva. Só quando ele partiu novamente enviei uma única mensagem de texto. As crianças estão seguras comigo. Discutiremos os próximos passos com os nossos respectivos advogados na segunda-feira. Desfruta do teu fim de semana. Desliguei o telemóvel depois disso, servi-me de outro copo de vinho, e pela primeira vez desde que descobrira a aventura, permiti-me sentir todo o peso do que acontecera com o meu casamento e o que viria a seguir. Houve lágrimas. Não era feita de pedra, mas foram lágrimas privadas, testemunhadas por ninguém.
De manhã, estariam secas, e eu estaria pronta para o que viesse a seguir. Porque algumas lições aprendem-se melhor através da experiência, e o Daniel estava prestes a aprender, talvez, a lição mais importante da sua vida. Que a mulher que ele subestimara durante 18 anos estava finalmente a assumir o seu poder. E era uma força com que se tinha de contar. Preparar e narrar esta história levou-nos muito tempo. Se a estás a desfrutar, inscreve-te no nosso canal. Significa muito para nós. Agora, de volta à história. O fim de semana passou numa estranha bolha de calma decidida. Enquanto o Daniel continuava o seu bombardeio de mensagens cada vez mais furiosas, concentrei-me em criar estabilidade para os nossos filhos. Assar bolachas na ampla cozinha do meu irmão, ver filmes na sua sala multimédia e jogar jogos de tabuleiro que provocaram risadas genuínas, até do meu filho adolescente, normalmente reservado. Se as crianças notaram algo invulgar sobre o nosso fim de semana improvisado com os primos, não o mencionaram. A mulher do Miguel, Carla, levou-me para o lado no sábado à noite depois de as crianças irem dormir. "Como estás realmente, Helena?" perguntou, entregando-me um copo de licor de medronho no alpendre da sua casa vitoriana em Cascais. Considerei a pergunta cuidadosamente. "Estou clara", respondi finalmente. Há um certo alívio em ter finalmente a confirmação do que suspeitei durante meses. Não há mais dúvidas sobre mim mesma. Não há mais perguntas se estou a ser paranoica. "Isso não foi o que perguntei", pressionou a Carla suavemente. Como psicóloga clínica, tinha o hábito irritante de ir além das respostas superficiais. Suspirei, observando o meu hálito formar uma pequena nuvem no ar fresco da primavera. "Estou zangada, estou magoada, estou preocupada com as crianças, mas acima de tudo estou decidida. O Daniel subestimou-me pela última vez." A Carla assentiu. A sua expressão uma mistura de preocupação e admiração. "Lembra-te apenas que vingança e justiça não são a mesma coisa. Uma cura, a outra perpétua." "Não me interessa a vingança", respondi, embora até eu pudesse ouvir o tom afiado na minha voz. "Interessam-me as consequências. Consequências naturais e proporcionais por escolhas feitas com plena consciência dos resultados possíveis." "Falado como alguém que definitivamente não está a planear vingar-se", disse com um pequeno sorriso. Retribuí o sorriso apesar de mim mesma. "Bem, talvez um toque de vingança, mas estratégica, não maliciosa." Na manhã de domingo, surgiu a primeira complicação. A Sofia, sempre perspicaz, encurralou-me na casa de banho de hóspedes enquanto aplicava a maquilhagem. "Mãe, o que está realmente a acontecer?" exigiu, com os braços cruzados numa postura tão reminiscentemente do pai que quase recuei. "O papai enviou-me 6 mensagens a perguntar onde estamos e se estamos contigo. Parece preocupado, mas também estranho. E tu tens estado a verificar o telemóvel e a ter conversas sussurradas com o tio Miguel." Pousei o rímel e virei-me para enfrentar a minha filha mais velha. Aos 17 anos, a Sofia já não era alguém que eu pudesse distrair com explicações simples. Merecia pelo menos uma verdade parcial. "O teu pai e eu estamos a passar por alguns desafios na nossa relação", disse cuidadosamente. "Precisamos de algum espaço para resolver as coisas, por isso estamos aqui este fim de semana." "Vão divorciar-se?" perguntou sem rodeios, os olhos azuis, os olhos do Daniel, sem pestanejar. "Vamos falar com advogados amanhã para discutir as nossas opções", admiti. "Mas, independentemente do que aconteça entre mim e o teu pai, ambos vos amamos, a ti, ao Lucas e à Isabel, mais do que tudo. Isso nunca mudará." A compostura da Sofia quebrou-se ligeiramente. "É por causa da namorada dele?" A pergunta atingiu-me como um golpe físico. "Sabes disso?" Ela olhou para baixo, de repente parecendo mais jovem do que os seus anos. Vi mensagens no telemóvel dele quando me pediu para procurar uma morada enquanto conduzia. Ele não sabe que eu sei. Puxei a minha filha para um abraço, o meu coração a partir-se por ela. "Lamento tanto que tenhas tido de carregar esse conhecimento sozinha. Sim, o teu pai esteve envolvido com outra pessoa."
Isso é parte do motivo pelo qual estamos nesta situação. Quando ela se afastou, fiquei surpresa ao ver não tristeza, mas determinação na sua expressão. Ele é um idiota, afirmou categoricamente. E se acha que vais desmoronar-te, claramente não esteve a prestar atenção. Naquele momento, vi o meu reflexo na minha filha. Não a esposa de sociedade cuidadosamente construída em que me tornara, mas a jovem feroz e ambiciosa que fora antes de começar a apagar a minha luz pela comodidade do Daniel. Fiz um voto silencioso de que a Sofia nunca sentiria a necessidade de se diminuir por ninguém. Não estou a desmoronar-me, concordei. Mas preciso da tua ajuda com os teus irmãos. Eles ainda não sabem de nada, e gostaria de lhes contar adequadamente assim que tiver mais informações sobre o que vem a seguir. A Sofia assentiu. Não direi nada, mas o Lucas não é estúpido, mãe. Provavelmente já notou que algo está errado. Ela tinha razão, claro. Até o domingo à noite, quando regressamos à nossa casa na Lapa, após confirmar através das gravações de segurança que o Daniel se registrara no Hotel Tivoli, em vez de voltar para casa, o Lucas estava reservado e observador, enquanto até a Isabel, de 9 anos, parecia apagada. Reuni-os na nossa sala familiar, o espaço onde abríramos presentes de Natal, celebráramos aniversários, construíramos fortes de almofadas durante tempestades e léramos contos nas tardes preguiçosas de domingo. A sala parecia diferente agora, como se o alicerce sob ela tivesse mudado. Tenho algo difícil para discutir convosco. Comecei, mantendo a voz firme. O vosso pai e eu estamos a ter problemas sérios no nosso casamento. Vamos viver separados por um tempo enquanto trabalhamos com advogados para determinar o melhor caminho a seguir. Vão divorciar-se? Perguntou o Lucas imediatamente, a sua mente analítica indo diretamente para a conclusão mais provável. É uma forte possibilidade, reconheci, mas nada está finalizado ainda. A Isabel trepou para o meu colo, algo que não fazia há mais de 1 ano, considerando-se demasiado crescida para tais demonstrações. É por minha culpa? Perguntou com uma voz pequena. Porque não sou boa à matemática e o papá sempre tem de me ajudar com os trabalhos de casa? Absolutamente não, disse com firmeza, apertando os braços à sua volta. Isto não tem nada a ver com nenhum de vós. Os adultos, por vezes, tomam decisões que magoam as pessoas que amam, não porque não as amem, mas porque estão a pensar em si mesmos em vez da família. Foi o que o vosso pai fez, e é responsabilidade dele, não vossa. O Lucas, sempre o mais pragmático dos meus filhos, perguntou: E agora? Onde vamos viver? Teremos de mudar de escola? Por agora, continuaremos a viver nesta casa, assegurei-lhes. Vou fazer tudo o que puder para manter a estabilidade para todos vós. Pode haver mudanças no futuro, mas enfrentá-las-emos juntos, e prometo manter-vos informados e envolvidos em qualquer decisão que vos afete diretamente. A conversa continuou, com cada criança a processar a notícia de maneira diferente. A Sofia, já ciente da situação, assumiu um papel protetor em relação aos irmãos. O Lucas retirou-se para um modo analítico, fazendo perguntas práticas sobre logística e prazos. A Isabel alternava entre lágrimas e raiva, finalmente esgotando-se emocionalmente e adormecendo nos meus braços. Enquanto levava a minha filha mais nova para o seu quarto, refleti sobre como esta cena era tão diferente do que o Daniel provavelmente imaginava que estava a acontecer. Ele provavelmente me imaginava histérica, desorientada, talvez a implorar-lhe que reconsiderasse. Em vez disso, eu estava a reconstruir metodicamente a estrutura da nossa família à volta da sua ausência, já me adaptando à nova realidade, enquanto ele ainda estava preso no choque da sua traição exposta. Na manhã seguinte, depois de garantir que as crianças fossem para a escola com uma rotina o mais normal possível, preparei-me para a minha consulta com a Patrícia. Vesti-me com especial cuidado. Um fato azul marinho feito à medida que transmitia autoridade sem ostentação, pérolas que pertenciam à minha avó, maquilhagem subtil que destacava os meus traços, enquanto mantinha uma dignidade profissional. O Daniel enviara uma mensagem exigindo uma reunião antes da minha consulta com essa tubarão Mendes, claramente tendo descoberto quem eu contratara. Declinei,
sugerindo em vez disso que nos comunicássemos através dos nossos respectivos advogados por enquanto. A sua resposta foi uma série de impropérios que apaguei sem terminar de ler. O escritório da Patrícia era tão imponente como eu recordava, mas desta vez sentia-me alinhada com a sua energia em vez de intimidada por ela. Os eventos do fim de semana tinham mudado algo fundamental em mim, cristalizando o meu propósito e eliminando qualquer hesitação persistente. Vejo que estiveste ocupada, comentou a Patrícia depois de eu a informar sobre a confrontação na Casa da Serra e as suas consequências. Um movimento ousado, mudar as fechaduras. Legalmente defensável, dado que és a única proprietária, mas certamente provocador. A provocação foi exatamente o objetivo, respondi. Precisava que o Daniel entendesse imediatamente que a dinâmica de poder mudou. Ele construiu toda a sua abordagem ao nosso casamento na suposição de que eu seria sempre previsível, complacente e, em última análise, controlável. Romper esse padrão de maneira decisiva era necessário. A Patrícia assentiu, tomando notas no seu tablet. Bem, certamente funcionou. O advogado dele ligou-me 3 vezes esta manhã, passando da cortesia profissional a ameaças mal veladas. Ricardo Bastos, já agora, competente, mas demasiado confiante. Tende a subestimar as mulheres, tanto as advogadas adversárias como as clientes. Perfeito, disse. O Daniel escolheria alguém que reflete as suas próprias fraquezas. Estão a exigir acesso imediato à propriedade da Serra e ameaçam com moções de emergência se continuares a restringir o acesso aos ativos matrimoniais. Sorri. Interessante que o enquadrem como um ativo matrimonial, quando o título está apenas no meu nome há 5 anos, com o conhecimento e consentimento por escrito do Daniel. Exatamente, confirmou a Patrícia. É uma ameaça vazia. Mais preocupante é a posição dele sobre a tua retirada de fundos das contas conjuntas. Estão a caracterizá-la como má conduta financeira e a usá-la para justificar um pedido de emergência para o controlo temporário de todos os ativos matrimoniais. Como eu esperava, respondi. Por isso temos documentação da própria má conduta financeira do Daniel. Para contrariar com a conta separada, os presentes a Joana, a malversação de fundos conjuntos. O Carlos forneceu tudo. E forneceu e é condenatório, confirmou a Patrícia. Particularmente as transferências das contas de educação das tuas crianças para financiar a entrada do carro da Joana. Isso não vai cair bem a nenhum juiz, especialmente depois de demonstrarmos as tuas contribuições consistentes para essas contas a partir da tua herança pessoal. Passamos as 2 horas seguintes a desenvolver a nossa estratégia. Em vez de reagir aos movimentos iniciais agressivos do Daniel, estabeleceríamos o nosso próprio enquadramento para os procedimentos, um centrado na transparência financeira, no bem-estar das crianças e numa distribuição equitativa baseada na contribuição em vez de mera acumulação. A tua posição é invulgarmente sólida, observou a Patrícia enquanto concluíamos a reunião. A maioria dos clientes chega-me com erros críticos por emoção ou ignorância. Tu foste notavelmente estratégica. Tenho prática, respondi. 18 anos a observar como o Daniel manipulava situações a seu favor, observando as suas táticas, entendendo as suas fraquezas. Ele ensinou-me tudo o que estou a usar contra ele agora, embora nunca se tenha apercebido de que estava a proporcionar-me essa educação. Ao sair do escritório da Patrícia, o meu telemóvel tocou com uma chamada da escola das crianças. O meu estômago apertou-se com preocupação imediata. Senhorita Ribeiro Vieira, começou a secretária da escola. Ligo porque o Sr. Vieira chegou para levar a Isabel das aulas para o que disse ser uma consulta médica. Como isso não estava no nosso cronograma, e dado o aviso que enviou esta manhã sobre as circunstâncias familiares, a Sra. Pereira pediu-lhe que esperasse enquanto a contactávamos. O Daniel estava a tentar levar a nossa filha mais nova da escola sem o meu conhecimento, uma clara escalada e uma tentativa transparente de ganhar vantagem. O meu instinto imediato foi de fúria, mas canalizei-a numa ação precisa. Obrigada por ligar, respondi com calma. Não há nenhuma consulta médica marcada. A Isabel deve permanecer na escola. O Sr. Vieira não tem a minha permissão para a levar hoje. Se ele insistir, por favor contacte a segurança do campus
E lembre-lhe que tentar tirar uma criança da escola sob falsos pretextos pode ter consequências legais. Liguei imediatamente a Patrícia para informar este desenvolvimento. Depois enviei uma mensagem ao Miguel para que me encontrasse na escola como reforço. Quando cheguei 15 minutos depois, o Daniel estava envolvido numa discussão acalorada com a diretora da escola no escritório administrativo. O cabelo dele, normalmente perfeitamente penteado, estava desalinhado, o fato feito à medida amarrotado como se tivesse dormido com ele posto. Helena, disse quando entrei, o tom mudando instantaneamente de agressivo para suplicante. Houve um mal-entendido. Só estava a levar a Isabel à consulta com o pediatra. A consulta com o Dr. Lopes é na próxima terça-feira às 16 horas, respondi com calma. Saberias disso se alguma vez a levasses às consultas em vez de fazeres com que a tua assistente as adicionasse ao teu calendário por aparências. A expressão dele endureceu. Precisamos de falar em privado. Concordo, com os nossos advogados presentes, como sugeri antes. O Daniel aproximou-se mais, baixando a voz. Não faças isto, Helena. Estás chateada e tens todo o direito de estar. Mas transformar isto numa batalha legal só magoa as crianças. Podemos resolver isto entre nós. Fiquei completamente imóvel, não lhe dando a satisfação de me ver recuar nem um centímetro. Passamos há muito o ponto onde uma conversa privada seria produtiva. Perdeste esse privilégio quando decidiste gastar os fundos de educação das nossas crianças no BMW da tua namorada. O rosto dele empalideceu ligeiramente, uma clara confirmação de que a informação da Patrícia sobre a compra do carro era precisa. Andaste a espiar-me. Estive a proteger-me a mim e às nossas crianças do teu engano, corrigi. Há uma diferença significativa. O Miguel chegou então, a sua imponente figura de 1,92 me preenchendo a entrada. A expressão do Daniel vacilou, reconhecendo que estava em desvantagem. Isto não acabou, disse em voz baixa. Nisso estamos completamente de acordo, respondi. Mal começou. Depois de garantir que a Isabel permaneceria segura na escola e alertar a administração sobre possíveis incidentes futuros, o Miguel e eu caminhamos até uma pastelaria próxima para um debriefing. Ele está a ficar desesperado, observou o meu irmão enquanto nos instalávamos numa mesa de canto. Tentar levar a Isabel foi um erro tático. Enfraquece qualquer tentativa de te pintar como a parte irracional. O Daniel sempre acreditou que a agressão equivale à força, respondi mexendo o meu chá. Não entende que a verdadeira força reside na paciência estratégica. Ele está a jogar dominós enquanto eu jogo xadrez. Falando em estratégia, disse o Miguel, já consideraste as implicações financeiras desta luta? O Daniel controla recursos significativos e tem conexões em toda a comunidade empresarial de Lisboa. Pode dificultar-te as coisas profissionalmente. Sorri. Ele certamente acredita que pode. O que ele não sabe é que estive a reconstruir discretamente a minha rede profissional nos últimos 3 anos. Lembras-te da Laura Ferreira da universidade? Agora é diretora de aquisições no Museu de Arte Contemporânea de Lisboa. Ofereceu-me uma posição de consultoria para avaliar potenciais doações, trabalho que posso fazer mesmo durante os procedimentos de divórcio. O Miguel pareceu impressionado. Realmente pensaste em tudo? Nem tudo, admiti. Posso antecipar os movimentos do Daniel porque o conheço intimamente. O que não posso prever completamente é o impacto emocional que isto terá nas crianças. Essa é a minha maior preocupação. Elas são resilientes, assegurou-me o Miguel. E tente a ti. Sempre foste o centro emocional delas, quer o Daniel o reconhecesse ou não. Enquanto nos despedíamos, recebi mensagens simultâneas da Patrícia e do Carlos. A Patrícia estava a reenviar uma oferta de acordo da parte do advogado do Daniel, que propunha que eu ficasse com a Casa da Serra e um pagamento mensal generoso em troca de o Daniel ficar com a Casa da Lapa, todas as contas de investimento e a guarda primária das crianças. A mensagem do Carlos era mais intrigante. Sujeito visto a entrar na residência da Lapa às 11h30 com uma mulher desconhecida, presumida como Joana Costa com base em vigilância anterior. Permaneceram cerca de 45 minutos antes de partir com várias malas,
e o que pareciam ser fotografias emolduradas do teu quarto. O Daniel levara a amante ao nosso lar familiar enquanto as crianças estavam na escola. Permitira que ela ajudasse a selecionar objetos para levar, incluindo, aparentemente, fotos pessoais do nosso quarto. A violação era impressionante pela sua insensibilidade. Reencaminhei a mensagem do Carlos à Patrícia com um único comentário adicional. Procedamos com a ordem de restrição de emergência que proíbe a remoção de mais objetos da propriedade da Lapa e adicionemos invasão de privacidade à nossa contrademanda. Depois, conduzi até a casa da Serra, precisando de espaço para processar as minhas emoções longe de possíveis encontros com o Daniel. A propriedade pertencia à minha família há 3 gerações. O meu avô construíra a cabana original, que os meus pais depois expandiram num refúgio para todo o ano. Passei cada verão da minha infância nas suas margens, aprendendo a navegar no lago, lendo livros no alpendre coberto durante as tempestades, reunida à volta de fogueiras com primos e amigos. Quando me casei com o Daniel, ele inicialmente parecia encantado pelo charme rústico do lugar, tão diferente da sua própria criação privilegiada nos subúrbios bem cuidados. Com o tempo, no entanto, pressionara por modernizações, expansões ostensivas, mudanças que impressionariam os colegas durante as reuniões de fim de semana. Resistia à maioria, preservando o caráter autêntico que tornava a Casa da Serra especial. Agora, ao abrir a porta com a minha nova chave, senti uma profunda sensação de recuperação. Este espaço que continha a minha história estivera prestes a tornar-se dano colateral na reinvenção de meia-idade do Daniel. Em vez disso, serviria como a base para o meu próprio renascimento. Caminhei pelas divisões silenciosas, passando as mãos pelas mesas de pinho gastas, pelas prateleiras cheias de jogos de tabuleiro e livros com cantos dobrados, pelas colchas feitas à mão que cobriam os sofás. No quarto principal, abri o armário para encontrar o caro equipamento de pesca do Daniel e a sua roupa casual de marca ainda cuidadosamente pendurada, à espera de excursões de fim de semana que nunca chegariam. Comecei a retirar metodicamente as suas pertenências, não com raiva, mas com a eficiência tranquila de alguém que limpa espaço para um novo crescimento. Cada item foi para caixas etiquetadas com o seu nome, não destruídas nem danificadas, mas decididamente separadas do tecido da minha vida em curso. Pela noite, eliminara todo o rasto do Daniel da Casa da Serra, transformando-a de um espaço disputado num santuário meu. Enquanto me sentava no cais, observando o pôr do sol a ondular na água, o meu telemóvel tocou com uma chamada da Sofia. O papá foi à casa, disse sem preâmbulos. Queria levar-nos a jantar para explicar a versão dele das coisas. O Lucas recusou. A Isabel ficou confusa e começou a chorar. Eu disse-lhe que essa não era a maneira certa de lidar com isso. Fechei os olhos, imaginando a cena. Como é que ele respondeu? Ficou muito calado. Depois disse que nos tinham virado contra ele. Foi então que lhe disse que sabia da Joana há meses. Parecia que o tinha esbofeteado. Lamento que tenhas tido de lidar com isso, disse. Vou para casa imediatamente. Não é preciso, respondeu a Sofia, a voz firme. Estamos bem. O Lucas pediu uma pizza e estamos a ver um filme. Só queria que soubesses o que aconteceu. Tens a certeza? Posso estar aí em menos de 2 horas. Certeza, disse. Tira a noite para ti, mãe. Nós temos isto controlado. Além disso, a tia Carla vem ficar conosco. O tio Miguel ligou-lhe quando o papá apareceu. O meu coração inchou com uma mistura de orgulho pela resiliência dos meus filhos e gratidão pela previsão do meu irmão. Se acontecer mais alguma coisa, qualquer coisa, liga-me imediatamente, está bem? Vou ligar. Mas, mãe, não te preocupes demasiado. Somos mais fortes do que o papá pensa. Depois de desligar, permaneci no cais enquanto a escuridão caía e as estrelas apareciam sobre o lago. As palavras da Sofia ecoaram na minha mente. Somos mais fortes do que o papá pensa. O mesmo podia dizer-se de mim. Durante 18 anos, permitira que o Daniel definisse as minhas forças e limitações,
que determinasse quais partes de mim eram valiosas e quais deviam ser silenciadas. Não mais. A mulher que mudara as fechaduras ao seu marido infiel não era a mesma que subordinara as suas ambições às dele, que aceitara o seu desdém como o preço da estabilidade, que duvidara das suas próprias percepções quando surgiram as primeiras provas da sua traição. Nessa noite, dormi mais pacificamente do que o fizera em meses, talvez anos. O caminho pela frente traria, sem dúvida, desafios. Batalhas legais, complicações financeiras, obstáculos emocionais enquanto as crianças se adaptavam à nossa nova realidade. Mas pela primeira vez, enfrentava esses desafios como o meu eu completo, não como a versão diminuída que o Daniel condicionara a apresentar. Na manhã seguinte, regressei a Lisboa para continuar a desmantelar a vida que tínhamos construído juntos. Mas naquela noite, rodeada pela história autêntica do meu lar familiar, permiti-me imaginar a vida que construiria a seguir. Uma fundada não em compromissos e acomodações, mas em força, autenticidade e na crença inabalável de que merecia mais do que a sombra de uma relação que o Daniel oferecera. A casa da Serra da Estrela sempre fora o meu verdadeiro norte, o lugar onde me sentia mais genuinamente eu mesma. Agora seria a pedra angular da minha reconstrução, não apenas uma casa de verão, mas a encarnação física da minha independência recuperada. O Daniel cometera um erro colossal ao levar a amante para lá, mas o seu maior erro fora subestimar-me, a mulher cujo nome estava no título. As semanas seguintes desenrolaram-se como uma partida de xadrez de alto risco, com o Daniel a fazer movimentos cada vez mais desesperados, enquanto eu mantinha uma paciência estratégica. Após a sua tentativa falhada de persuadir as crianças durante o convite improvisado para jantar, mudou de tática, apresentando-se como a parte agraviada numa narrativa que elaborou para o nosso círculo social. Notei-o pela primeira vez no concerto de orquestra da Sofia. Como primeira violinista, ela tinha um solo destacado que todos esperávamos há meses. Cheguei cedo para garantir lugares, apenas para encontrar o Daniel já lá, rodeado por 3 casais do nosso clube de campo. Os Martins, os Gomes e os Torres, todos visivelmente desconfortáveis na conversa. Quando me viu, o Daniel levantou-se imediatamente e aproximou-se, a sua expressão uma máscara cuidadosamente construída de dignidade ferida. Helena, disse, alto o suficiente para que os pais próximos ouvissem. Fico feliz que possamos deixar de lado as nossas diferenças para apoiar a Sofia. A família está sempre em primeiro lugar, apesar do que aconteceu. A atuação calculada quase me fez rir. O Daniel assistira exatamente a 2 dos concertos da Sofia no último ano, geralmente alegando compromissos de trabalho. Agora posicionava-se como o pai devoto que superava conflitos matrimoniais. Certamente, respondi com calma, embora surpreendida por o ver ali, dado que perdera as últimas 3 atuações dela. O seu sorriso endureceu ligeiramente. Exigências do trabalho, sabes como é, mas reordenei as prioridades recentemente. Nada é mais importante do que os meus filhos. Que louvável, disse, sustentando o seu olhar diretamente. Tenho a certeza de que a Sofia apreciará este novo interesse pelos seus feitos. Antes que ele pudesse responder, movi-me para cumprimentar os Martins. A Cláudia Martins abraçou-me calorosamente, sussurrando. Ele tem dito a todos o quão preocupado está contigo, querida, sugerindo que tiveste algum tipo de colapso. Ninguém com meio cérebro acredita nisso. Apertei a mão dela com gratidão. A Cláudia e eu tínhamos servido juntas em comitês beneficentes durante anos. E ao contrário de muitos no nosso círculo social, ela valorizava a substância acima das aparências. O marido dela, Roberto, geria o fundo de dotação para o museu onde eu trabalhara anteriormente como curadora. Aprecio o vosso apoio, murmurei. Está a tornar-se claro quem são os nossos verdadeiros amigos. O concerto decorreu maravilhosamente, com o solo da Sofia a receber uma ovação de pé. Notei que ela examinava o público durante os aplausos, os seus olhos encontrando os meus com um pequeno sorriso, antes de passarem deliberadamente por cima do Daniel sem o reconhecer. Depois, enquanto pais e alunos se misturavam no átrio, o Daniel tentou criar um quadro familiar, posicionando-se ao meu lado quando a Sofia se aproximou com o seu estojo de violino.
Estiveste magnífica, querida, disse, avançando para a abraçar. A Sofia aceitou o abraço com visível rigidez. Obrigada por vires, disse, o tom educado, mas distante. Depois virou-se para mim, a expressão suavizando-se. Mãe, a senhora Ribeiro quer falar contigo sobre o programa de música de verão em Óbidos. Diz que pode haver uma oportunidade de bolsa. Isso é maravilhoso, respondi, permitindo que a Sofia me levasse para longe do Daniel até a sua professora de música. Enquanto caminhávamos, ela sussurrou. Desculpa-me, não há nenhuma conversa sobre Óbidos. Só não conseguia suportar vê-lo a fingir ser o pai do ano à frente dos teus amigos. Apertei o ombro dela. Nunca te desculpes por estabelecer limites, Sofia. Tens todo o direito de determinar a natureza da tua relação com o teu pai, independentemente do que os outros pensem. Este padrão continuou no nosso panorama social. O Daniel apareceu em eventos beneficentes que antes evitava, juntou-se ao comitê de voluntários de pais na escola da Isabel e até assistiu ao torneio de debate do Lucas, comportamentos tão fora do comum que apenas destacavam a sua manipulação em vez de reabilitar a sua imagem. Entretanto, os procedimentos legais avançavam com precisão metódica. A Patrícia bloqueou com sucesso a tentativa do Daniel de obter o controle temporário dos nossos ativos ao apresentar provas da sua má conduta financeira. O juiz ordenou que todas as contas fossem congeladas, exceto para despesas básicas de vida, até que fosse realizada uma contabilidade completa dos bens matrimoniais. Esta decisão atingiu o Daniel duramente. Sem acesso aos fundos substanciais a que estava habituado a controlar, foi forçado a reduzir drasticamente o seu estilo de vida. A suíte no Hotel Tivoli foi substituída por um modesto apartamento no bairro Alto. As jantares luxuosos e os fins de semana com a Joana diminuíram. A sua imagem cuidadosamente cultivada de opulência começou a desmoronar-se. 2 semanas após o congelamento dos ativos, a Patrícia ligou com notícias inesperadas. A equipa do Daniel solicitou uma conferência de conciliação, disse, o tom cautelosamente otimista. A postura agressiva deles está a suavizar-se. As revelações financeiras foram esclarecedoras. Em que sentido? Perguntei sentada à minha secretária na pequena sala que estabelecera na biblioteca da nossa casa. Agora, verdadeiramente o meu escritório, não apenas um canto do domínio do Daniel. O contabilista forense descobriu que o Daniel tem mantido uma carteira de investimentos separada há quase 5 anos, explicou a Patrícia. Os fundos foram desviados sistematicamente das contas conjuntas através de uma série complexa de transferências desenhadas para ocultar o seu destino. O total é substancial, cerca de 2,3 milhões de euros. Absorvi esta informação com uma calma surpreendente. Então, ele tem planeado a sua saída há anos. Parece que sim. No entanto, as tentativas dele de ocultar esses ativos saíram espetacularmente mal. O juiz Hernandes tem uma reputação de ser duro com o engano financeiro. O Ricardo Bastos sabe disso. Por isso estão de repente ansiosos por chegar a um acordo. Que estão a oferecer? Perguntei. Propriedade total da Casa da Lapa e da propriedade da Serra, mais metade de todas as contas de investimento e de reforma divulgadas. Guarda primária das crianças com visitas liberais para o Daniel, apoio substancial para as crianças e 5 anos de pensão alimentícia. Considerei esta proposta cuidadosamente. E as contas ocultas? Esse é o ponto de discórdia. Querem que essas fiquem excluídas da divisão, alegando que representam a propriedade separada do Daniel de empreendimentos comerciais não relacionados com o casamento. Inaceitável, disse imediatamente. Esses fundos foram acumulados durante o nosso casamento, muitas vezes às custas do tempo familiar e dos objetivos conjuntos. São exatamente o tipo de ativo matrimonial que deve ser dividido equitativamente. A voz da Patrícia tinha aprovação. Foi exatamente o que disse ao Ricardo. Também mencionei que estaríamos dispostas a levar este assunto ao juiz Hernandes, se insistissem em excluir essas contas. Qual foi a resposta dele? Está a consultar o cliente, mas a minha impressão é que estão à procura de um compromisso que lhes permita salvar a face.
O Daniel não quer a vergonha profissional de ver as suas manobras financeiras expostas num tribunal aberto. Depois de desligar, caminhei pela nossa casa, considerando a oferta de acordo. Os termos eram melhores do que eu esperara inicialmente, um reflexo da posição enfraquecida do Daniel, mais do que da sua generosidade. Mas aceitar algo menos que a divulgação completa e a divisão de todos os ativos matrimoniais estabeleceria um precedente perigoso. Estava a contemplar isto quando a Isabel me encontrou na cozinha, o seu pequeno rosto invulgarmente sério. Mãe, posso perguntar-te uma coisa? Disse, subindo para um banco na bancada. Claro, querida, qualquer coisa. Ela brincou com a sua pulseira de berloques, um presente do Daniel no último aniversário dela. Se quiser ficar contigo em vez de ir para o novo apartamento do papai este fim de semana, isso faz de mim uma má filha? O meu coração apertou-se. Absolutamente não. Os teus sentimentos são completamente válidos, Isabel. Podes dizer-me por que não queres ir? Ela olhou para baixo. É diferente agora. Ele continua a fazer perguntas sobre ti e o que fazemos aqui. Hesitou. A Joana esteve lá da última vez. Tentou ser muito simpática, mas continuava a chamar-me Isita, mesmo depois de eu dizer que não gosto de diminutivos. Respirei fundo, controlando o meu imediato lampejo de raiva. O Daniel concordara em não apresentar a Joana às crianças, até que finalizássemos o nosso acordo de guarda e consultássemos um terapeuta familiar sobre a melhor abordagem. No entanto, ali estava ele, priorizando a sua relação acima do bem-estar emocional dos nossos filhos. Obrigada por me contares isto, disse, mantendo o tom uniforme. Sentir-te-ias confortável se eu falasse com o papá sobre garantir que a Joana não esteja presente durante as tuas visitas, pelo menos por agora? A Isabel assentiu, o alívio evidente na sua postura. Não a odeio nem nada. Só não quero fingir que ela é minha amiga quando ela é a razão por que tu e o papá não estão juntos. Essa é uma perspectiva muito madura, disse maravilhada com a inteligência emocional da minha filha. E embora a Joana seja parte da situação, lembra-te de que as relações dos adultos são complicadas. O teu pai e eu tínhamos problemas antes de a Joana entrar em cena. Eu sei, disse a Isabel com uma sabedoria surpreendente. A Sofia diz que o papá deixou de te apreciar há muito tempo. Mais tarde, nessa noite, liguei ao Daniel para abordar as preocupações da Isabel. A sua atitude defensiva inicial rapidamente deu lugar à racionalização. A Joana só passou por lá brevemente para deixar uns documentos, afirmou. Está a tentar ser amigável com as crianças. Isso é mais saudável do que tratá-la como se não existisse. Acordamos trabalhar com a doutora Salazar num plano de transição antes de apresentar novas parceiras às crianças. Lembrei-o. E agora a Isabel está desconfortável em visitar o teu apartamento. Isto é exatamente o tipo de reação exagerada. Não se trata de mim, Daniel. Interrompi com firmeza. Trata-se do desconforto expresso pela Isabel. Tens uma escolha a fazer. Respeitar os limites dela e reconstruir a confiança, ou forçá-la a situações desconfortáveis e danificar ainda mais a tua relação com ela. O silêncio dele disse-me que a mensagem calara fundo. Está bem. A Joana não estará presente durante as visitas até que tenhamos consultado a doutora Salazar. Mas, Helena, precisas de entender que ela é uma parte importante da minha vida. As crianças terão de aceitá-lo eventualmente. Aceitarão o que se sentir autêntico e respeitoso, respondi. As crianças têm uma percepção notável das motivações dos adultos. Se a tua relação com a Joana for genuína e abordares os sentimentos delas com sensibilidade, elas adaptar-se-ão com o tempo. Se priorizares a tua conveniência acima das necessidades emocionais delas, tirarão as suas próprias conclusões. Depois de desligar, percebi o quanto o meu abordagem ao Daniel mudara. Onde antes teria cedido à maneira dele de enquadrar qualquer situação, agora estabelecia limites claros e mantinha-me firme. A mudança parecia revolucionária, mas de alguma forma completamente natural, como se finalmente tivesse entrado no meu eu autêntico, após anos a contorcer-me para encaixar nas expectativas dele. Na manhã seguinte, o meu telemóvel vibrou com uma mensagem da Patrícia.
Conferência de conciliação marcada para amanhã às 10 horas. O Ricardo Bastos está a pressionar por um acordo rápido. Parece que o Daniel está a sentir a pressão do congelamento de ativos. Respondi com uma única linha. Mantenha nossa posição. Nada menos que a divulgação total e uma divisão equitativa. Enquanto tomava o pequeno almoço com as crianças, observei a dinâmica delas com um misto de orgulho e preocupação. A Sofia, sempre a mais intuitiva, parecia estar a assumir um papel de liderança, assegurando que o Lucas e a Isabel mantivessem a rotina matinal. O Lucas, habitualmente reservado, estava mais falador, partilhando detalhes do seu último projeto de ciências, talvez como forma de evitar o peso das tensões familiares. A Isabel, ainda processando a sua recente interação com o Daniel, parecia mais quieta, mas aceitou um abraço meu antes de correr para o autocarro escolar. Depois de saírem, sentei-me na minha secretária, agora um espaço de comando, e comecei a rever os relatórios financeiros mais recentes enviados pelo Carlos. As suas descobertas confirmaram o que a Patrícia sugerira. O Daniel não só desviara fundos para uma conta separada, como também investira em várias empresas de fachada, presumivelmente para ocultar ativos da divisão matrimonial. Uma dessas empresas, uma consultoria sediada no Porto, estava registrada em nome da Joana Costa, um detalhe que me deixou furiosa, mas não surpreendida. Liguei ao Carlos para discutir os próximos passos. A Joana é mais do que uma beneficiária passiva, explicou, a voz firme, mas com um toque de indignação profissional. Está ativamente envolvida na gestão dessa empresa. Encontrei e-mails entre ela e o Daniel a discutir a transferência de fundos para cobrir despesas operacionais, incluindo um espaço de escritório alugado no centro do Porto. Quanto? Perguntei, mantendo a voz neutra, embora a raiva borbulhasse dentro de mim. Cerca de 450 mil euros só no último ano, respondeu o Carlos. A maior parte veio diretamente da tua conta de investimento conjunta, disfarçada como despesas de negócios legítimas. Isso é mais do que suficiente para reforçar a nossa reclamação de má conduta financeira, disse. Envia tudo a Patrícia imediatamente e continua a investigar quaisquer outros ativos que o Daniel possa estar a esconder. Não acredito que esta empresa de fachada seja a única. Desliguei e caminhei até a janela da sala de estar, olhando para a nossa rua arborizada na Lapa. A casa, outrora um símbolo do nosso sucesso partilhado, parecia agora um campo de batalha, cada canto carregado com memórias que eu estava a aprender a reinterpretar. O Daniel não só traíra a nossa confiança, como também comprometera a segurança financeira dos nossos filhos para financiar a sua nova vida. A traição era tão profunda que exigia uma resposta proporcional. Na conferência de conciliação no dia seguinte, entrei no escritório da Patrícia com uma confiança renovada. O Daniel e o Ricardo Bastos já estavam lá, sentados do outro lado de uma mesa de conferência de mogno polido. O Daniel parecia visivelmente desgastado, as olheiras escuras sob os olhos sugerindo noites sem dormir, o fato menos impecável do que o habitual. O Ricardo, por outro lado, projetava uma confiança exagerada, o tipo de arrogância que muitas vezes mascara a insegurança. Senhorita Ribeiro Vieira, começou o Ricardo. O meu cliente está disposto a oferecer termos generosos para evitar um litígio prolongado, propriedade total da Casa da Lapa, a Casa da Serra, e um pagamento mensal significativo, desde que aceitemos excluir certos ativos comerciais do cálculo matrimonial. A Patrícia respondeu antes que eu pudesse falar. Estamos cientes das atividades comerciais do Sr. Vieira, incluindo a empresa de consultoria no Porto registrada em nome da senhorita Costa. Essas atividades envolvem fundos desviados diretamente dos ativos matrimoniais. Excluí-los não está em cima da mesa. O rosto do Daniel enrubesceu, mas o Ricardo levantou uma mão para o silenciar. Essas alegações são especulativas e carecem de provas concretas. Sugerimos uma auditoria mútua para esclarecer quaisquer mal-entendidos. Não há mal-entendidos, disse a Patrícia, deslizando uma pasta com documentos para o centro da mesa. Temos registros bancários, e-mails e contratos que estabelecem um padrão claro de malversação financeira. O juiz Hernandes já foi informado e está pronto para considerar uma moção para expandir a ordem de congelamento de ativos para incluir essas contas,
caso não cheguemos a um acordo. O Ricardo folheou os documentos, a sua compostura a vacilar ligeiramente. O Daniel, incapaz de se conter, inclinou-se para a frente. Isto é ridículo, Helena. Estás a transformar uma questão pessoal numa caça às bruxas financeira. Para quê? Para me humilhares? Olhei-o diretamente nos olhos, mantendo a minha voz firme, mas calma. Não se trata de humilhação, Daniel. Trata-se de responsabilidade. Passaste anos a desviar recursos da nossa família para financiar uma vida paralela. As crianças merecem segurança financeira, e eu mereço uma divisão justa do que construímos juntos. Construímos juntos? Retrucou ele, a voz carregada de sarcasmo. Fui eu quem trabalhou 80 horas por semana, quem fechou negócios, quem construiu a nossa riqueza. E fui eu quem geriu a nossa casa, criei os nossos filhos, organizei a nossa vida social e contribuí com a minha herança e consultoria de arte para os nossos ativos. Respondi, cada palavra medida. O teu sucesso foi construído sobre a minha parceria, quer o reconheças ou não. O Ricardo interveio, sentindo a tensão a escalar. Talvez possamos chegar a um compromisso. O meu cliente está disposto a incluir uma parte das contas comerciais na divisão, desde que a Casa da Lapa seja transferida exclusivamente para ele. Não, disse com firmeza. A Casa da Lapa é o lar das crianças. Não será negociada. Quanto às contas comerciais, exigimos uma auditoria forense completa e uma divisão equitativa de todos os ativos, incluindo aqueles que o Daniel tentou ocultar. A conferência terminou sem um acordo, mas a Patrícia estava otimista enquanto me acompanhava até o elevador. Eles estão a ceder terreno, disse. O Daniel não pode suportar o escrutínio público que viria com um julgamento. Ele vai ceder, especialmente agora que temos provas das contas da Joana. Nessa noite, reuni-me com a Laura Ferreira para jantar no Bairro Alto. Como diretora do Museu de Arte Contemporânea de Lisboa, ela estava ansiosa por discutir a minha potencial consultoria, mas a conversa rapidamente se desviou para a minha situação pessoal. O Daniel tem espalhado rumores no nosso círculo social, disse a Laura, mexendo o seu vinho branco do Douro. Diz que estás instável, que estás a manipular as crianças contra ele. Mas as pessoas que te conhecem, Helena, sabem a verdade. Ele está a perder aliados rapidamente. Isso é reconfortante, respondi. Mas estou mais preocupada com as crianças do que com a nossa reputação social. E com razão, disse a Laura. Mas não subestimes o poder da narrativa. O Daniel está a tentar pintar-te como a vilã. Certifica-te de que a tua história é ouvida, mesmo que seja só entre aqueles que importam. O conselho dela ficou comigo. Na manhã seguinte, organizei um pequeno almoço com a Cláudia Martins e outras amigas próximas do comitê beneficente. Sem entrar em detalhes sórdidos, partilhei que o Daniel e eu estávamos a separar-nos devido a diferenças irreconciliáveis e que eu estava focada em proteger o bem-estar das crianças. A Cláudia, sempre direta, prometeu corrigir quaisquer rumores que encontrasse, e as outras ofereceram apoio emocional e prático, desde refeições caseiras até ajuda com a logística escolar. Enquanto isso, a Sofia demonstrou a sua própria força. Telefonou-me da escola para relatar que o Daniel tentara novamente falar com ela durante o intervalo, desta vez pedindo-lhe que me convencesse a ser razoável sobre o acordo de divórcio. Disse-lhe que não sou a tua secretária, contou a Sofia, a voz misturada com orgulho e exasperação. Ele não ficou contente, mas não me importo. Ele não pode usar-me para te manipular. Estou tão orgulhosa de ti, disse, o meu coração inchando com a coragem dela. Mas, por favor, deixa-me saber se ele continuar a pressionar-te. Não deves ter de lidar com isso sozinha. Eu sei, mãe, respondeu ela. Mas acho que ele está a ficar assustado. Disse algo sobre não querer que isto vá a tribunal. A observação da Sofia confirmou o que a Patrícia suspeitava. O Daniel estava a sentir a pressão. Quando a Patrícia me ligou mais tarde nesse dia, trouxe notícias ainda melhores. O Ricardo enviou uma nova proposta de acordo, disse. Propriedade total da Casa da Lapa e da Serra, uma divisão 60-40 dos ativos matrimoniais a teu favor, incluindo as contas comerciais após a auditoria,
guarda primária das crianças com visitas negociadas e 7 anos de pensão alimentícia. Por que a mudança repentina? Perguntei. Porque apresentei uma moção para incluir a Joana como testemunha no caso, explicou a Patrícia. Se ela for chamada a depor sobre o seu papel nas empresas de fachada, será exposta como cúmplice na má conduta financeira do Daniel. Eles querem evitar isso a todo custo. Considerei a proposta cuidadosamente. Era uma vitória significativa, mas ainda me preocupava a possibilidade de ativos não revelados. Quero a auditoria forense concluída antes de assinar qualquer coisa, disse. E quero uma cláusula que permita reabrir a divisão de ativos se forem descobertos mais fundos escondidos no futuro. Boa ideia, concordou a Patrícia. Vou redigir isso e enviar-lhes a nossa contraproposta. Enquanto as negociações prosseguiam, concentrei-me em reconstruir a nossa vida familiar. Inscrevi as crianças em sessões com a doutora Salazar, a terapeuta familiar, para as ajudar a processar as mudanças. O Lucas, inicialmente resistente, começou a abrir-se sobre a sua raiva em relação ao Daniel, enquanto a Isabel expressava sentimentos de confusão misturados com alívio por permanecer na casa da Lapa. A Sofia, a mais resiliente dos 3, tornou-se a minha confidente, muitas vezes oferecendo insights que rivalizavam com os da doutora Salazar em clareza. Uma noite, enquanto assávamos bolachas na cozinha, a Isabel perguntou: "Mãe, vamos voltar à casa da Serra este verão?" "Sem dúvida", respondi, passando-lhe um tabuleiro de bolachas de chocolate. "Será o nosso refúgio, como sempre foi. Talvez até possamos finalmente arranjar a casa da árvore que o teu pai prometeu." "Podemos pintá-la de roxo?" perguntou, os olhos brilhando com uma esperança que não via há semanas. "Roxo, azul ou até arco-íris, se quiseres", disse rindo. "É a nossa casa e faremos o que nos fizer felizes." Mais tarde, enquanto as crianças dormiam, sentei-me no meu escritório com um copo de vinho tinto alentejano, revisitando as memórias da casa da Serra. Cada verão passado lá, cada risada partilhada com as crianças, cada momento de quietude no cais, reforçava a minha determinação de proteger aquele espaço. O Daniel tentara reclamá-lo como parte da sua fantasia com a Joana, mas ao fazê-lo, apenas me lembrara do seu verdadeiro valor, não como um ativo financeiro, mas como o coração da nossa família. Quando a Patrícia ligou na manhã seguinte, a sua voz estava triunfante. "Eles aceitaram a nossa contraproposta", anunciou. "A auditoria forense está em curso e incluíram a cláusula para reabrir a divisão de ativos se forem encontrados mais fundos escondidos. Assinamos na próxima semana, assumindo que não haja surpresas." "E se houver surpresas?" perguntei. "Então continuaremos a lutar", disse a Patrícia. "Mas, Helena, já ganhaste a batalha mais importante. Recuperaste o teu poder, e o Daniel sabe disso." Desliguei o telemóvel e caminhei até o cais imaginário da minha mente, aquele lugar onde a água encontrava o céu na Serra da Estrela. Durante anos, permitira que o Daniel definisse os contornos da minha vida. Mas agora eu estava a desenhá-los. A casa da Serra, a casa da Lapa, a segurança financeira das crianças, a minha carreira renascente, tudo isso era meu para moldar. E enquanto o sol se punha sobre o lago da minha imaginação, senti uma paz que não conhecia há anos. O Daniel podia ter levado a amante para a nossa casa de férias, mas eu mudara as fechaduras, não apenas da propriedade, mas do meu próprio futuro.